Eu vou contar para as pessoas como foi que começou essa pesquisa da hibristofilia, porque aí eles vão entender o que deu, o que me proporcionou fazer toda essa pesquisa. Que te motivou. Isso. Em 2013, eu estava advogando para uma cliente que estava presa suspeita de levar droga de uma cidade para outra. E eu perguntei para ela por que ela fez aquilo. Ela disse que tinha feito por amor. Eu atuei no caso dela, ela saiu, e aí, com 15 dias, ela voltou para mim e trouxe o nome do marido. E aí eu abro um parênteses para dizer que todas as mulheres que se relacionam com pessoas presas, elas chamam esse homem de marido, independente de estar casado ou não. Elas acham que isso é uma coisa legal, né? Dizer meu marido. Então, ela disse, doutora Érica, olha aqui o nome do meu marido. Eu vou trabalhar para pagar e a senhora vai fazer a defesa dele. E aí eu comecei a atuar nesse caso. Ele já estava perto de sair, ele saiu. Com 15 dias depois que ele saiu, ela ligou para mim e disse que eu queria lhe encontrar para lhe entregar o nome do meu marido. Eu mudei de marido. E eu fui atuar para esse segundo rapaz. E, coincidentemente, também ele já estava perto de sair. E aí, com 4, 5 meses depois, ele saiu. E com 15 dias depois, ela me trouxe o nome. Doutora Érica, eu quero que a senhora advogue aqui para o meu marido. E aí eu brinquei com ela. Eu digo o nome dela, porque ela me autorizou a dizer, e nos livros está escrito, né? Eu disse, Creuza, você nem aproveita a lua de mel. Quando seu marido sai, você já me traz o nome de outro marido? Ela disse, é porque eu só gosto de bandido e de bandido preso. Então, quando ela me disse isso, eu pensei assim, que coisa interessante, né? E aí eu fui para casa pesquisar sobre isso. Encontrei pouquíssima coisa sobre. Mas eu já vi o nome hibristofilia. E, ao mesmo tempo que eu estava fazendo as minhas pesquisas para que eu pudesse entender sobre isso, eu comecei a entrevistar outras mulheres de preso. Porque eu pensei assim, será que as outras têm esse comportamento também? E aí, hoje, eu estou com quase 300 entrevistas, de 2013 até agora. E eu as entrevistava realmente para eu saber e entender, porque é o meu ambiente de trabalho, era as pessoas com quem eu dividi o meu dia, né? As mulheres que estavam ali esperando para entrar no presídio. E aí eu me surpreendi, porque eu vi que realmente isso era mais comum do que eu pudesse imaginar. Então, uma grande parcela das mulheres que estavam ali visitando aqueles homens não os conhecia antes que eles estivessem presos, né? Mas eram mulheres que estavam ali porque eles eram presos. E aí é bom que eu faça um parêntese, que nem toda mulher que visita um preso ela é hibristófila. Porque pode ser que alguém cometa um crime durante um relacionamento e a mulher continua a dar assistência. Essa mulher não é hibristófila. A mulher hibristófila é aquela que ela é atraída sexualmente por um homem de conduta desviante, que é o bandido criminoso. E aí, durante essa pesquisa, eu tive, posso chamar assim, a felicidade de ter colegas advogadas que se relacionaram com os clientes. Que eram bandidos também? Que eram bandidos. Advogadas criminalistas. Quando a gente fala bandido criminoso, não é pejorativo. Não é pejorativo. Não, nesse meu contexto, não. É uma forma de dizer que são pessoas que têm conduta desviante, delinquente, né? Certo. Então, estas amigas advogadas, elas tinham casamentos tranquilos, com filhos e tudo, e elas deixaram toda essa tranquilidade, toda essa estabilidade para ir viver esse amor bandido, que a gente chama, né? E deixaram tudo e foram embora viver com estes homens. Uma, inclusive, uma advogada, colega, ela foi presa também, acusada de tráfico de drogas, de associação criminosa, porque foram encontradas provas no processo. Ela ainda não foi condenada, mas naquela época foi encontrada provas no processo de que ela estava fazendo por amor uma conduta que não estava sendo aprovada pela lei. Uhum. Então, quando eu publiquei esse primeiro livro, eu me dediquei especificamente a falar Quantos casos da hibristofilia de advogadas 5. 5 advogadas aqui, nesse primeiro livro. Nesse primeiro livro. Que se envolveram com os pacientes, com os clientes. São advogadas, amigas minhas, que me contaram a história delas. Na advocacia se chama paciente também, quando o sujeito está preso, né? O paciente no habeas corpus, que a gente utiliza esse nome, é verdade. Pronto, então essas mulheres, essas advogadas, amigas minhas, se envolveram com os clientes delas que eram bandidos, porque são advogadas criminalistas. Uhum. Mas aí, no caso dessas advogadas, elas se caracterizam como
e Bristófilas. Se foi algo pontual, seria não, né? Eu deixo sempre uma reflexão, Marcelo, quando me perguntam isso, porque essa pergunta ela é bem recorrente. Se uma pessoa, porque eu não expliquei ainda que a hibristofilia é uma parafilia. Então, houve um momento em que se achava que o normal era relação entre adultos heterossexuais com a finalidade de procriação, certo? O que não foi isso é uma parafilia, ou seja, paralelo ao amor. A pedofilia, ela é paralelo ao amor, porque é a atração sexual por criança. A hibristofilia é a atração sexual por bandido. A zoofilia é a atração sexual por animais. E de filias, de parafilias, nós temos centenas, certo? Agora, se um homem, pontualmente, abusa de uma criança, isso foi pedofilia? Não é? Então, a hibristofilia, ela... Para que eu possa explicar assim de uma maneira bem clara, é como se você tivesse um vírus dentro de você e tem algo que vai acionar isso. Pode ser pontual. Algumas meninas, quando são presas, aquilo é um choque tão grande que ela diz, nunca mais eu quero saber de bandido. E tem outras que vão presas reiteradas vezes e continuam nessa vida. Então, assim, dependendo de pessoa, porque quando a gente trata de pessoa, a gente não tem uma regra de 100% de certeza em nada. Mas as advogadas que eu coloquei aí são pessoas que decidiram, né? Esses clientes por quem elas se apaixonaram não foi o primeiro cliente. Então, assim, elas poderiam ter se apaixonado por esse, uma foi presa, a gente não sabe se ela se apaixonaria por outro, outra ainda está vivendo com o marido dela, e assim vai. Então, depende. Entendi. Uma ficou viúva, viveu esse luto, apesar dele ter feito tão mal a essa mulher, porque ele tirou muito dinheiro dessa colega advogada, tirou a saúde dela, porque ela ficou emocionalmente fragilizada, enfim. Mas quando ele morreu, ela viveu esse luto. Então, assim, era um amor verdadeiro, né? Por esse homem que era bandido. É muito sobre a motivação, né? Então, quando a motivação é a bandidagem, por exemplo, é esse desvio de caráter, aí se caracteriza como a hibristofilia. Não precisa estar preso, mas ele precisa ser uma pessoa de conduta desviante.